Quero compartilhar com vocês aqui hoje o que Paulo fala com a igreja de Atos, aliás, o que Lucas fala com a igreja de Atos, e Paulo continua esse ensinamento. Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42, somente esse versículo. Ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Posso contar com você para você ler juntamente comigo, sim ou não? Então no 3 vocês leem, amém? 1, 2, 3. Amém? Lucas, escrevendo, ele ensina que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Quando nós pegamos essas áreas em que a igreja primitiva perseverava, nós conseguimos saber o que é comunhão, é uma coisa muito comum. Partir do pão, nós sabemos também o que é. Nas orações, nós também sabemos o que é. Mas é importante que você entenda que Lucas, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bom, então duas coisas nós precisamos buscar compreender aqui. Primeiro, se eles perseveravam, como eles conseguiam essa perseverança? Qual era a força que mantinha eles a perseverar? Era um esforço próprio, era uma boa vontade que eles tinham, era a decisão de lutarem para ficar naquilo que os apóstolos estavam ensinando, ou essa perseverança era uma força espiritual que vinha sobre eles e que os mantinham na doutrina dos apóstolos? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender, nós vamos ver daqui a pouco aqui, eu vou fundamentar isso para você, que a força que levava aquele povo a perseverar não era simplesmente uma força de vontade, não era simplesmente um desejo de querer fazer, porque a nossa força de vontade, o nosso desejo é incapaz de produzir efeitos espirituais. Você pode ter bons pensamentos, boas vontades, você pode se esforçar ao máximo e você vai até um certo ponto, mas você não permanece até o fim. Por quê? Porque os esforços humanos não podem produzir coisas espirituais. Porque se pudesse, Jesus não precisaria morrer na cruz. Bastava todos ter boas vontades para não pecar, bastava o povo ter boa vontade para não errar, para não fazer coisas cruéis, que eles iriam conseguir. Se os esforços humanos são capazes de produzir efeitos espirituais, Deus então, ele se equivocou quando enviou Jesus ao mundo. Agora, óbvio que Deus não tem equívoco nas suas ações. Se ele enviou Jesus ao mundo para morrer em favor da humanidade, resgatar a humanidade da sua maneira vã de viver, é porque Deus está dizendo com esse ato que os nossos esforços não podem produzir efeitos espirituais. Nós vemos ao longo do tempo, e se você ainda não percebeu isso, eu quero motivar você a ser uma pessoa que examine a vida, que você vai perceber que as pessoas que por mais que tenham boas vontades, que por mais que se esforçam, vai chegar um momento em que elas não vão conseguir permanecer naquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque, repito, os esforços humanos não podem produzir efeitos espirituais. Obviamente, então, que quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa perseverança não é um esforço deles, não é a boa vontade deles, porque todo ser humano tem boa vontade de fazer as coisas certas, todo ser humano tem boas vontades de andar no bom caminho. E talvez você vai dizer, não, mas tem pessoas que fazem coisas erradas, tem pessoas que estão aí vivendo coisas totalmente destrutivas. Se você perguntar para o pior ser humano,
ele com certeza não quer viver aquilo. As pessoas estão vivendo a vida que eles têm condição de viver. Infelizmente, alguns vão para caminhos muito tortuosos, mas são usados pelo diabo, são ferramentas do diabo e dão lucro para o seu chefe, para o seu senhor. Estão conseguindo compreender, sim ou não? Nós vemos aí pessoas, já falei isso aqui algumas vezes, nós vemos aí pessoas que estão no mundo fazendo coisas muito bem feitas para o mal. E às vezes os cristãos ficam indignados, olha como está fulano, olha como está ciclano, olha o que está fazendo, que absurdo. Eles são bons funcionários do seu patrão. Eles são bons servos do seu Senhor. E a eles, o que nós devemos fazer, para eles o que nós devemos fazer, é apenas orar e levar o Evangelho. Porque de fato, eles estão fazendo muito bem feito o que o seu Senhor exija que eles façam. Agora nós, basta perguntarmos a nós mesmos se estamos fazendo bem feito o que o nosso Senhor espera de nós. E aí, o que cabe aqui, fazer bem feito o que o nosso Senhor espera de nós. Nós precisamos entender que para conseguir fazer bem feito, para que conseguimos perseverar, nós dependemos do poder de Deus na nossa vida. Bom, se eu entendo agora, se está claro para mim, que a minha força natural não consegue produzir efeito espiritual, e que eu tenho que depender de Deus, o que resta eu fazer aqui? Viver uma vida de submissão ao meu Deus, de comunhão com meu Deus, de intimidade com meu Deus, viver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de comprometimento com meu Deus, porque somente assim é que eu vou poder ter na minha vida a manifestação dessa capacidade que vem do Senhor para a minha vida, que vai me levar a perseverar na doutrina dos apóstolos. O tempo me falta aqui para falar sobre a doutrina dos apóstolos, mas nós falamos muito de maneira solta na igreja. Posso até um dia trazer um estudo bem listado do quais eram as doutrinas dos apóstolos. Mas o que eu quero chamar a atenção sua hoje é sobre a perseverança. Se você quiser perseverar na fé, se você quiser perseverar com Deus, se você quiser perseverar nas boas ações, se você quiser perseverar numa vida abençoada, você precisa entender que você precisa do poder de Deus na sua vida. E para ter o poder de Deus na sua vida, você precisa viver uma vida de relacionamento com Deus. A sua parte, a minha parte, é simplesmente me relacionar com Ele, porque ao passo que eu me relaciono com Deus, o poder dele se manifesta em minha vida, me dando condição para perseverar. Amém, pessoal? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Vamos ver isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Vamos ver agora o apóstolo Paulo falando sobre a capacidade que ele tinha de perseverar na doutrina dos apóstolos. Olha o que Paulo diz à igreja de Coríntios: não que sejamos capazes por nós. Preste atenção nisso. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, não que sejamos capazes por nós mesmo, né? Podemos acrescentar aí, como tem outras versões assim, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de? Quem está falando aqui, queridos? Quem está falando aqui? Você sabe qual era o nível intelectual do apóstolo Paulo? Vocês têm noção qual era a capacidade que o apóstolo Paulo possuía? De todos os apóstolos de Jesus Cristo, o único que conseguiu pregar na Grécia foi Paulo. E o que isso tem a ver? Grécia é o berço da filosofia. Ali nasceu os grandes filósofos. Nenhum dos outros apóstolos tinha condição humana, intelectual, de conversar com aquele povo, por causa do nível intelectual da Grécia.
Paulo foi o único. E aí eu só estou te dando um exemplo, e podia te dar muitos exemplos da capacidade intelectual do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o único que pôde usar o Areópago, que era uma espécie de teatro, aonde os doutores da lei subiam todos os dias para discursar a sua sabedoria. A profissão que estava em alta naquela época era o direito. E todos os dias à tarde os homens subiam no Areópago e ali sentava a multidão para ouvir o discurso de sabedoria daqueles homens. O apóstolo Paulo foi o único dos apóstolos que teve condição intelectual de subir no Areópago, de conseguir chegar lá, porque ele tinha condição, habilidade natural para isso. Ele tinha habilidade intelectual para isso. Ele tinha formação para isso. E Paulo usava aquela oportunidade, enquanto a multidão estava ali ouvindo os doutores da lei discursar e demonstrar suas grandes sabedorias. O apóstolo Paulo aproveitava essa oportunidade para demonstrar o evangelho de Jesus Cristo. E esse homem, com esse nível de conhecimento e de capacidade humana, ele escreveu isso. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então não era uma pessoa desprovida de conhecimento. Um homem com toda habilidade, ele está nos ensinando que a capacidade vem de Deus. Então agora eu sei que os apóstolos e o povo perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa perseverança não era uma boa vontade humana, não era um esforço humano. Essa perseverança só era possível por causa da capacidade de Deus que vinha sobre a vida deles. Moral da história: pega isso e aplique na sua vida. Se você quiser perseverar na fé, usando o seu esforço apenas, usando a sua capacidade intelectual apenas, você vai se frustrar. Você precisa entender que Deus é que deseja que nós venhamos nos salvar. Você precisa entender que Deus é que deseja nos abençoar. Você precisa entender que Deus quem nos escolheu. Ele quer que nós venhamos permanecer. Digam glória a Deus. Então Deus nunca esperou que nós conseguíssemos sozinhos. Repita isso comigo. Deus nunca esperou que conseguíssemos sozinhos. Amém? Ele sempre mostrou que é por meio da sua graça, que é por meio do seu poder, que é por meio da sua capacidade. Então, a mim cabe apenas o quê? Depender de Deus. A mim apenas cabe me envolver com Deus, me relacionar com Deus, porque ao passo que eu me relaciono, ao passo que eu me entrego, ao passo que eu me rendo a este Deus, o poder dele vem sobre a minha vida, me dando capacidade. Porque entenda, Deus, apesar de ser todo poderoso, ele só se manifesta na vida daqueles que o reconhece como seu Senhor e se rende servindo-o. Entende, pessoal? Diga: eu preciso me render. Se render, querido, é deixar as suas reservas, o jeito que você pensa, as suas defesas. Se render é: eu me entrego. Muitos de nós estamos falando: eu me rendo ao Senhor, mas está cheio de defesa, está cheio de jeito de pensar, do seu jeito, do meu jeito, o que eu penso, o que eu acho, as minhas deduções, a minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida. Tudo isso está submisso à vontade de Deus, está em linha com a vontade de Deus, prossiga.
se não está, abra mão. Se os seus pensamentos, se a forma de você ver a vida não está em concordância com o que Deus diz, abra mão. Se renda. Amém, pessoal? Se renda totalmente. Paulo diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quantas pessoas não estão conseguindo perseverar? Alguns porque não sabem que essa perseverança não é resultado do seu esforço. E outros não sabem nem o que é a doutrina dos apóstolos. Eles estão perseverando em qualquer coisa. Estão perseverando na sua religiosidade, estão perseverando em tantos ensinos, ainda que com respaldo bíblico, ainda com que alguns trechos da Bíblia, ele diz: eu estou perseverando nisso. Mas Lucas, melhor dizendo, que foi que escreveu Atos 2, ele deixa claro que a perseverança é na doutrina dos apóstolos. Não é no evangelho dos judeus, não é no judaísmo. Apóstolo, eu não sei disso, eu não sei qual é a diferença. Por isso que você tem que estar na igreja. Por isso que você tem que caminhar com quem sabe. Por isso que você tem que perseverar. Por isso que você tem que buscar se relacionar. Por quê? Porque senão, meu irmão, você acha que você está perseverando no evangelho que tem que perseverar, mas está perseverando em tantas coisas que não tem nada a ver com você. E Deus não tem compromisso com o evangelho que não é dele. Entenda uma coisa: o evangelho de Jesus Cristo foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Muita gente pensa que a Bíblia Sagrada é o evangelho. Não, a Bíblia Sagrada é a Bíblia. O evangelho foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Amém, pessoal? Como isso, apóstolo? Persevera. Fica firme, caminha. Você vai entender isso. Vamos ver um pouquinho. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 4. Paulo escrevendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. O que ele notifica? Qual? Bom, qual evangelho Paulo anunciou? Paulo anunciou o evangelho que está lá em Deuteronômio, em Levítico, em Êxodo. Paulo anunciou o evangelho que está lá em Marcos, Mateus, Lucas e João? Não. Consegue compreender? Ah, mas não temos que seguir tudo, não. Porque tem coisas ali que era para os judeus. Amém, pessoal? Eu não entendo isso, apóstolo. Nunca ouvi ninguém falar isso. Pois é. Caminha. Não acho que eu estou errado e você certo com a falta de conhecimento. Procura saber o que está dizendo. Amém, pessoal? Porque tem gente que vem à igreja, principalmente aqui na Vivendo em Graça, ele vem e fala: o que esse cara está falando? Eu nunca vi falar isso. Engraçado que quem fala isso nunca leu a Bíblia nenhuma vez, né? Não é verdade? Você perguntar para ele: quantas vezes você leu a Bíblia na sua vida? Nenhuma vez. E se julga conhecedor da Bíblia. Por que ele se julga conhecedor da Bíblia? Porque ele vai repetindo o que os outros disseram para ele. Consegue compreender? E mesmo que tivesse lido 10 vezes e não tivesse a revelação da palavra, simplesmente leu uma revista. Então Paulo está dizendo: também vos notifico, irmão, o evangelho que vos tenho anunciado. Qual evangelho Paulo anunciou? Bom, fica aqui. O qual também recebeste, e no qual também permanecei. Então qual é a doutrina dos apóstolos? Qual é o evangelho que eu tenho que permanecer? O evangelho que Paulo trouxe. E quem deu esse evangelho a Paulo? Jesus Cristo. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi de quem? Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. O que também vos ensinei. E quando Paulo recebeu do Senhor, quando o Senhor Jesus foi para a glória e voltou a Paulo. Amém, pessoal?
não é o evangelho que Jesus ensinou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João pregava aos judeus. Alguém aqui é judeu? E por que ele pregava aos judeus? Porque os judeus cumpriam a lei. E Jesus tinha que cumprir a lei. E qual é a bênção disso? Diga assim: Jesus cumpriu o que ninguém podia cumprir. Amém? A palavra de Deus diz que não cai um J e um tio da lei sem que se cumpra. Diga: o meu Jesus cumpriu. Diga: o meu Jesus cumpriu. Caiu a lei. E sabe o que isso significa? Se caiu a lei, caiu a maldição. Porque a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Digam glória a Deus. Diga assim: eu fui resgatado da maldição. Amém? Mas muitas pessoas não sabem disso. E a religião não quer te ensinar isso. Sabe por quê? Porque se eu ensinar a lei para você, me dá lucro, me dá poder. Eu me torno mais poderoso nesse altar. E se eu te ensinar isso, vai haver uma distância muito grande entre eu e você. Você vai comer na minha mão. Consegue compreender? Não é lucro para ensinar isso. Pelo contrário, a igreja perde financeiramente em ensinar isso. Por quê? Porque só quem é salvo dizima e oferta. E se eu ensino sobre maldição, até o pior ser humano vai dar dinheiro na igreja. Porque se ele não der, o diabo vai pegar ele. Se ele não der, a maldição vai vir sobre ele. Consegue compreender, pessoal? Mas o que me importa não é ganhar o mundo, é simplesmente entrar no céu. Consegue entender? Então o que a palavra de Deus está dizendo através do apóstolo Paulo: também vos notifico, irmão, o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. 2, por favor. Pelo qual também sois salvo. Qual o evangelho que salva? O evangelho que Paulo pregou, meu irmão, que é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, e depois ele apareceu para Paulo e falou: Paulo, ensine sobre isso. Consegue compreender? E aí Paulo escreve Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Paulo escreve Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo escreve Colossenses. Paulo escreve Tessalonicenses. E por aí vai. Mas quantas pessoas estão querendo viver lá? O que isso quer dizer, apóstolo? O que isso tem a ver para mim? Eu vim aqui na igreja hoje para sair cheio de fé. O que é fé? Perseverar na obra de Jesus Cristo. Qual é o evangelho que Paulo pregou? O evangelho que Paulo pregou é a obra de Jesus consumada na cruz do Calvário. O evangelho é a obra de Jesus consumada. O evangelho de Jesus Cristo está consumado. O evangelho de Jesus Cristo vocês agora têm poder para serem feitos filhos de Deus. O evangelho de Jesus Cristo se você é filho, logo você é herdeiro. O evangelho de Jesus Cristo vocês são reis neste mundo. Sabe o que é rei? Você tem a última palavra. Esse é o evangelho de Jesus, da obra consumada na cruz do Calvário. Você é abençoado, você é o que Deus diz que você é. Você tem que tomar posse disso, meu irmão. Enquanto você não entende isso, você vive uma vida de penitência. Eu vou repetir para você: não é lucro para eu pregar esse evangelho. Se eu pensasse em lucro nessa terra, eu não te ensinaria isso. Estão me compreendendo? Não te ensinaria isso. Porque uma igreja como domingo aqui, lotada, cadeiras extras no salão, gente em pé. Se eu pregar o evangelho do caos e do medo, 90% das pessoas que aqui estavam no domingo teriam ofertado. Mas quando eu prego a salvação pela graça, 20%, se foi muito, ofertou. Estão me compreendendo? Mas e daí? Não importa quem oferta,
Não importa, porque cada um sabe aonde quer chegar na vida. Importe que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Importe que quando eu estiver de frente com Jesus, que as minhas obras serão colocadas no fogo. Eu não quero que ela seja como a palha, que eu não quero que ela seja como a madeira, que até demora para acabar, mas acaba. Eu quero que a minha obra seja como ouro, que quanto mais o fogo queima, mais purifica. Porque só assim eu vou poder ouvir: vinde bendito do meu Pai. Enquanto vocês serão julgados por razões pessoais de vocês, eu, além da minha vida pessoal, serei julgado pelo que eu ensino e deixo de ensinar. Então receba no seu coração a palavra de Jesus Cristo, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Paulo está deixando claro: receba o Evangelho que eu anuncio, retenha-o como eu tenho anunciado, porque senão vocês vão crer em vão. Continue. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. O Evangelho é o que Paulo recebeu. Amém, pessoal? E qual é o Evangelho que Paulo recebeu? O Evangelho da obra consumada na cruz do Calvário. Eu sou perdoado, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu estou no céu, o meu nome está no livro da vida, o diabo está debaixo dos meus pés, eu sou mais do que vencedor. Essa é a obra consumada na cruz do Calvário. Eu não devo nada para o diabo. Bate a mão no peito e diga: eu não devo nada para o diabo. Diga assim: não importa. Amém? Sabe de uma coisa, meu querido? Quando você não entende esse Evangelho, sabe o que você vai querer? Pastor, ore, porque se alguém está com inveja de mim, a minha vida não vai para frente. Ei, meu irmão, entenda: o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da obra consumada na cruz. Sabe o que isso significa? Nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo eu a condenarei. Você está entendendo, sim ou não? Sabe o que é a obra consumada de Jesus Cristo no Calvário? Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Não importa. Recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Meu irmão, Cristo morreu pelos seus pecados. Diga comigo: Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo, diga de novo: Cristo morreu por nossos pecados. Amém? Sabe o que isso significa? Pensa comigo. O pecado trouxe maldição ao mundo. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, a maldição que o pecado trouxe ao mundo foi carregado por Cristo na cruz do Calvário. Essa maldição não pode ter efeito mais sobre a nossa vida. Morrer pelos nossos pecados significa pagar o preço dos nossos pecados. Cristo pagou. Diga assim: minha dívida está paga, cancelada. Meu irmão, anda de cabeça erguida. Agora pensa comigo: se a sua dívida está paga, você não deve nada para o diabo, você é abençoado, por que você vai fazer penitência? Para receber alguma bênção? Você já é. Você só tem que pegar. Diga assim, pega a mãozinha assim e fala: eu só tenho que pegar. Diga: só toma posse. Amém? Agora, esse Evangelho não é para todos, é para aqueles que creem. Amém, gente? É para aqueles que creem. Já me ouviram eu contar uma historinha aqui? Eu vou contar novamente essa historinha, para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês agora. Havia um homem que parou para abastecer o carro em um posto de combustível,
E ele observou que tinha um cachorrinho deitado em cima de uma tábua, e aquele cachorrinho, toda hora que ele se coçava, ele gritava de dor. E quando ele parava de se coçar, ele parava de gritar, e aquilo chamou a atenção daquele homem. E aquele homem perguntou para o frentista: por que aquele cachorrinho, toda hora que ele se coça, ele grita de dor, e a hora que ele para de gritar? Aí o frentista diz: é porque naquela tábua tem alguns pregos, e toda vez que ele se coça, ele se fura no prego. Aí o rapaz perguntou: e por que o cachorro não sai de lá então? Por que esse cachorrinho não sai de cima? É porque ele já acostumou com esse tipo de vida. Tem muita gente que se acostumou, meu irmão, com a vida de maldição. Quando ele ouve o evangelho que o liberta, ele diz: é muito bom para ser verdade. Ah, será que é fácil assim mesmo? Isso mostra uma mentalidade que você tem, que sempre quer te conduzir a uma vida de dor, a uma vida de sofrimento. Essa mentalidade é a mentalidade caída, é a mentalidade que é herança de Adão. Você precisa ter a mente de Cristo, a mentalidade de que você é filho de Deus. Filho de Deus. Amém, gente? Simples assim. Diga: eu sou filho de Deus. Alguém aqui já, você que assiste televisão, você já viu que os programas que o Silvio Santos fazia hoje é feito pela filha dele? Alguém já viu? Eu pergunto: ela tem a capacidade do pai? Ela consegue ter a habilidade do pai? E por que ela está lá? Porque ela é herdeira. Não importa a sua habilidade, você é herdeiro do seu pai, simplesmente porque você é filha ou filho do papai. Amém? Diga para o seu vizinho, diga assim: eu sou filho de papai mesmo. Amém, pessoal? Simplesmente toma posse. Para de achar: eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. É você que vai fazer agora. É você que vai tomar posse disso agora. Você é meu filho. Pronto. Olha para o seu vizinho e diga assim: toma posse dessa palavra, meu irmão. Então vamos lá para a gente encerrar aqui. Versículo 4, por favor. Desculpa, vamos ler o 3, senão perde o sentido aqui. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho, é sobre a obra consumada de Jesus na cruz. Está feito, ele morreu, ressuscitou por mim. E a palavra de Deus diz agora que nós somos reis. Diga comigo: um rei manda. Diga: eu sou rei nessa vida. Diga: eu mando na minha vida. Amém? Não é o diabo. Amém, pessoal? Não é a circunstância. O diabo não manda em você. Tudo que é obra dele, que vem sobre a sua vida, diga: Satanás, a última palavra não é sua, porque eu sou rei. A última palavra é minha. Não importa qual é a última palavra que veio, a sua tem que sobrepor ela. É um diagnóstico? Ok. É câncer? Ok. A última palavra não é esse diagnóstico. A última palavra é de Deus, e Ele me diz que eu estou curado. Amém, pessoal? E vai em nome de Jesus e toma posse disso. Portas fechadas, essa não é a última palavra. A última palavra é a de Deus, e Ele diz: você é filho, e Ele te fez rei. Amém? E Ele diz que Jesus sendo rico, quem lembra do versículo? Jesus sendo rico, continua. Cri, 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 cri. Vamos lá comigo, vamos lá. Jesus sendo rico, se fez pobre, para que por meio, diga, por meio dessa pobreza, eu enriquecesse. Conseguiu entender? Jesus trocou o lugar, falou: vocês são pobres, eu sou rico. Faz o seguinte: pega a minha riqueza para vocês, eu pego a pobreza de vocês para mim. Conseguiram entender? Está pago, você é próspero,
Você é abençoado. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus, bem forte para Ele. Toma posse disso. Amém.